Sexta parte, capítulo 1. Começou então para Raskolnikov uma estranha época. Era como se uma bruma se tivesse erguido de repente diante dele, envolvendo numa solidão irrespirável e densa. Ao evocar mais tarde esse tempo, chegou a compreender como trouxera a consciência obnubilada e que este estado se prolongou, com leves intervalos, até que sobreveio a catástrofe definitiva. Estava firmemente convencido de se ter enganado em muitos pontos, por exemplo, na data e duração de certos acontecimentos. Pelo menos depois, quando recordava e se esforçava por explicar o que evocava, não eram poucas as vezes que se reconhecia guiando-se por testemunhos alheios. Confundia, por exemplo, um acontecimento com outro, ou considerava-os consequência de acontecimentos que só tinham acontecido na sua imaginação febril. De quando em quando, apoderava-se dele uma grave e dolorosa inquietação, que chegava a degenerar em terror pânico, mas lembrava-se também de que tinha existido minutos, horas e até dias, talvez cheios de uma apatia que se apoderava dele como por reação contra o passado espanto. Uma apatia semelhante a esse estado de alma de doentia indiferença de alguns moribundos. De maneira geral, naqueles últimos dias esforçara-se por se convencer de que compreendia clara e plenamente sua situação. Certos fatos vulgares que necessitavam de uma elucidação imediata causavam-lhe uma preocupação especial. Mas como teria ficado contente se pudesse libertar-se e evitar algumas precauções, cujo esquecimento, aliás, construía na sua situação uma ameaça de realizada e irreparável rotina. Era Svidrigailov quem especialmente o assustava. Poderia até dizer-se que agora a sua grande preocupação era Svidrigailov. Desde que Svidrigailov lhe dissera aquelas palavras tão ameaçadoras para ele e demasiadamente explícitas no quarto de Sônia por ocasião da morte de Katerina Ivanovna, parecia que o curso habitual de suas ideias se interrompera. Mas apesar de esse novo fato o inquietar sobremaneira, Raskolnikov não tinha a mínima pressa de esclarecer o assunto. Às vezes, quando se via de súbito em qualquer bairro solitário e afastado da cidade, em qualquer tasca miserável, sozinho sentado a uma mesa, ensimesmado e sem perceber quase como é que fora parar ali, recordava-se de repente de Svidrigailov, e logo reconhecia claramente e com inquietação que era preciso falar o mais depressa possível com aquele homem e, se for possível, pôr um remate no assunto. De uma vez em que passeava pelos arredores, chegou até a imaginar que Svidrigailov estava à espera dele ali e que tinha combinado um encontro naquele lugar. De outra vez acordou ao romper do dia, prostrado no chão sobre a erva, e quase não conseguia explicar a si próprio como é que fora parar ali. Aliás, nos 2 ou 3 dias que se seguiram à morte de Katerina Ivanovna, encontrou-se umas 2 vezes com Svidrigailov, quase sempre no quarto de Sônia, onde ia sem objetivo, mas constantemente. Trocavam umas breves palavras e nem uma só vez sequer trocaram no ponto capital, como se entre eles existisse uma combinação tácita para não falarem daquilo por então. O cadáver de Katerina Ivanovna ainda não tinha sido retirado. Svidrigailov encarregava-se do funeral e andava muito atarefado. Sônia também estava muito ocupada. No seu último encontro com Svidrigailov, este comunicou a Raskolnikov que tratara e bem do caso dos filhos de Katerina Ivanovna, que graças a certas amizades conseguiu chegar até certas pessoas com a ajuda das quais se podiam internar imediatamente os 3 orfãozinhos numa instituição muito indicada para esse fim, para o que também contribuíra muito o dinheiro que lhes doara, pois colocar órfãos que possuíam algum capital sempre era mais fácil do que colocar órfãos pobres. Também lhe falou de Sônia. Prometeu que iria visitá-lo daí a dias, à sua casa, e avisou de que queria pedir-lhe uns conselhos, que era muito necessário conversarem, que se tratava de um certo assunto. Tiveram esse diálogo no patamar, já na escada.
Svidrigailov olhou para Raskolnikov de alto a baixo e de súbito, depois de uma pausa, perguntou-lhe em voz baixa: Mas que lhe aconteceu, Rodion Romanovich? Não parece o mesmo? Ouve e olha, mas parece que não compreende nada o que ouve e vê. Ganhe coragem. Olhe, temos de falar. É pena eu ter tantos assuntos alheios para tratar e não ter tempo para tratar dos meus. Ah, Rodion Romanovich, acrescentou de repente. Toda a gente precisa de ar, de ar, de ar. Isso antes de mais. De repente afastou-se para deixar passar o padre e o sacristão, que subiam a escada. Iam rezando um responso, conforme as indicações de Svidrigailov. Diziam-lhe 2 responsos por dia, escrupulosamente. Svidrigailov foi a sua vida. Raskolnikov ficou pensativo e entrou atrás do padre no quarto de Sônia. Parou junto da porta. O rito tranquilo, solene e triste começara. A ideia da morte e a comoção da presença de um morto sempre lhe tinham infundido uma espécie de sufocante e místico espanto, já desde a infância, e além disso, havia já muito tempo que não ouvia um responso, mas havia ainda outra coisa, de muito terrível e inquietante. Olhava para as crianças, estavam todas de joelhos, junto do caixão. Poliética chorava. Atrás deles, Sônia rezava em voz baixa e timidamente chorosa. Durante esses dias, nem sequer olhou para mim uma só vez, e nem uma só palavra me disse, pensou Raskolnikov. O sol iluminava claramente o aposento. A fumarada do incensário erguia-se em redemoinhos. O sacerdote lia. Dai-nos a paz, Senhor. Raskolnikov assistiu a todo o responso. Quando deitou a bênção e se despediu, o sacerdote olhou à sua volta com um ar estranho. Terminada a cerimônia, Raskolnikov aproximou-se de Sônia. Essa, de súbito, segurou-se a ele com as 2 mãos e reclinou a cabeça sobre seu ombro. Esse simples gesto afetuoso deixou Raskolnikov perplexo. Tinha também algo de estranho. O quê? Nem a menor repugnância, nem o menor espanto, nem o mais leve tremor na sua mão. Aquilo era já o cúmulo da abnegação pessoal. Pelo menos era o que lhe parecia. Sônia não disse nada. Raskolnikov apertou-lhe a mão e saiu. Sentia um abatimento espantoso. Se lhe tivesse sido possível ir naquele momento a algum lugar e ficar aí completamente sozinho, ainda que fosse para toda a vida, ter-se-ia considerado feliz. Mas o certo era que nos últimos tempos, embora estivesse quase sempre sozinho, não podia sentir-se só. Sucedia-lhe sair para os arredores, até a estrada, e de certa vez até se meteu por entre um arvoredo. Mas quanto mais deserto estava o lugar, mais vivamente ele sentia a seu lado como que uma presença inquietante. Não a de nenhum estranho, mas antes qualquer coisa já de muito esperada, de tal maneira que acabava por regressar logo à cidade e misturar-se entre as pessoas. Entrava em alguma casa de pasto ou numa taberna, ia até Tokut, ao mercado do feno. Aí sentia-se mais à vontade e mais só. Numa pequena taberna, à tardinha, cantavam canções. Deixou-se ficar aí sentado 1 hora inteira, ouvindo, e recordava-se de que isso lhe agradara muito. Mas por fim, acabara por se levantar repentinamente num desassossego. Fora como se tivesse começado a ser atormentado por remorsos de consciência. Esta agora, estou sentado ouvindo canções, mas é isto, porventura, o que devo fazer? Aliás, adivinhava que não era só isso que inquietava, mas algo que reclamava uma resolução urgente e acerca do que não era possível pensar nem dizer uma palavra. Tudo girava num torvelinho. Não, o melhor seria uma disputa franca, o melhor seria outra vez Porfiri ou Svidrigailov, um novo desafio, um novo ataque, o mais depressa possível. Sim, sim, pensava. Saiu quase correndo da pequena taberna. A recordação de Dunia e da mãe tornou a infundir-lhe de repente, sem que soubesse por quê, um terror pânico. Nessa mesma noite, antes de amanhecer, despertou também entre o arvoredo da ilha de Krestovsky, todo a tremer, cheio de febre. Regressou a casa já de manhã, muito cedo. Passado algumas horas de sono, a febre cessou-lhe, mas acordou já tarde, às 2 horas.
Lembrou-se de que o enterro de Katerina Ivanovna estava marcado para aquele dia e ficou satisfeito por não ter assistido. Natácia levou-lhe comida, comeu e bebeu com grande apetite, quase com sofreguidão. Tinha a cabeça mais aliviada e sentia-se mais tranquilo do que nos últimos 3 dias. Até se admirou por um momento do seu terror pânico anterior. A porta abriu-se e Razumik entrou. Ah, estás comendo? Portanto, não estás doente, disse Razumik, pegando uma cadeira e sentando-se à mesa, em frente de Raskolnikov. Vinha muito excitado e não fazia esforços para dissimular. Falava com visível aborrecimento, mas sem se atrapalhar nem levantar a voz de maneira especial. Poderia pensar-se que trazia alguma intenção pessoal e quase exclusiva. Ouve, disse resolutamente. Pessoalmente desejo que vás para o diabo. Pelo que vejo agora, percebo perfeitamente que não sou capaz de compreender nada. Mas, por favor, não vás imaginar que te venho interrogar. Quero lá saber disso. Sou eu quem não quer. Agora já podes dizer-me tudo, todos os seus segredos, que eu talvez nem me demore a escutá-los. Vire as costas e me vá embora. Vim apenas com o objetivo de saber de uma maneira terminante e definitiva se é verdade, em primeiro lugar, se tu estás doido ou não. Tu bem sabes que há quem esteja convencido, quem não sei ao certo, de que tu estás completamente doido ou que pouco te falta para isso. Confesso-te que eu também me sinto muito inclinado a aceitar essa opinião. Em primeiro lugar, a avaliar pela tua estúpida e até certo ponto sórdida conduta, absolutamente inexplicável, e além disso, levando também em conta a tua última maneira de te portares para com a tua mãe e tua irmã. Só um homem reles e indigno, não se tratando de um louco, poderia conduzir-se para com elas como tu te conduzes. Portanto, estás louco? Há quanto tempo estiveste com elas? Agora mesmo. Mas tu não tornaste a vê-las até agora? Por onde tens andado? Dize-me, por favor, pois já vim aqui por 3 vezes, sem nunca te encontrar. A tua mãe, desde ontem, que está muito doente, queria vir ver-te. A Avdotya Romanovna não a deixa, mas ela não atende às razões. Se ele está doente, diz a tua mãe, se perdeu o juízo, quem poderá tratá-lo melhor do que eu? Por isso, viemos todos até aqui, para não a deixar sozinha. Estivemos a pedir-lhe que se tranquilizasse até o momento de chegarmos mesmo aqui, à porta. Entramos, tu não estavas. Olha, foi neste lugar que ela esteve sentada. Esteve 10 minutos sentada, eu estava de pé ao seu lado, sem falar, até que ela se levantou e disse: se saiu para a rua, é sinal de que não está bem e esqueceu da sua mãe. Por isso, não é muito decente e até um pouco vergonhoso que sua mãe esteja aqui à sua porta, mendigando a sua amizade como uma esmola. Voltou para casa e deitou-se. Agora está com febre. Afinal, para ela tem tempo. Supõe que ela é Sofia Semyonovna, tua noiva ou amante, ou lá o que é. Eu fui imediatamente procurar Sofia Semyonovna porque queria tirar as coisas a limpo, meu amigo. Mas, assim que chego, deparo um caixão e 2 criancinhas chorando. Sofia Semyonovna estava provando-lhes uns vestidinhos de luto. Tu não estavas lá. Deitei uma vista de olhos naquilo tudo, apresentei as minhas desculpas e fui contar tudo a Avdotya Romanovna. Não havia dúvida de que tudo aquilo era mentira. Tu não tinhas nenhuma a ela, e o mais provável era que tu estivesses louco. Mas agora chego aqui e encontro-te muito bem sentado, a devorares o teu assado, como se não comesses há 3 dias. É claro que os loucos também comem, mas neste mesmo instante, e sem precisar que tu me digas nada, declaro que tu não estás louco. Juro, de maneira nenhuma, não estás louco. Por isso, vão todos para o diabo. Aqui deve haver algum mistério, algum segredo, e eu não tenho a mínima vontade de quebrar a cabeça com os teus enigmas. Vim apenas para te censurar, concluiu, levantando-se. Para aliviar a alma, e agora já sei o que tenho a fazer. Então, que vais fazer agora? A ti que interessa o que eu vá fazer agora? Olha, tu bebes demais. Quem tu disse? Razumik ficou calado por um momento. Tu foste sempre um rapaz muito ajuizado e nunca estivesse louco, observou de repente com veemência. Mas agora vou beber. Adeus.
e dispunha-se a partir. Há 3 dias, se não me engano, falei de ti a minha irmã, Razumikin. De mim? Como é que tu falaste há 3 dias? E Razumikin parou imediatamente, corando até um pouco. Era visível que, devido àquilo, tivera imediatamente um palpite. Foi ela quem veio aqui, sozinha. Esteve aí sentada conversando comigo. Sozinha? Sozinha, sim. Mas que é que tu dissestes a meu respeito? Disse-lhe que tu eras um bom rapaz, honesto e capaz de amar a valer. Que tu gostas dela. Isso não lhe disse, porque já o sabe. Já o sabe? Claro. Para onde quer que eu vá, aconteça-me o que acontecer, fica junto delas. Serve-lhes de anjo da guarda. Eu as entrego a ti, por assim dizer, Razumikin. Falo assim porque sei perfeitamente que gostas muito dela e estou convencido da pureza do teu coração. Também sei que ela, pelo seu lado, pode gostar de ti e é até possível que já goste. Agora já podes decidir, visto que já estás melhor informado, se deves ou não deves beber. Ródica? Olha, ora esta. Ah, malandro. Mas para onde é que tu tencionas ir? Olha, se isso é um segredo, está bem. Mas eu conheço o segredo. Eu estou convencido de que se trata com toda certeza de algum absurdo e de alguma insignificância, e que tu exageras tudo. Embora, no fundo, seja um excelente rapaz. Um excelente rapaz? Eu queria dizer também, quando tu me interrompeste, que pensavas muito bem há pouco ao dizeres que não querias conhecer estes mistérios e estes segredos. Deixa-me em paz por agora. Não me perturbes. Há de saber tudo ao seu tempo, sobretudo quando for preciso. Ontem um indivíduo disse-me que o homem precisa de ar. Ar! Ar! E eu quero ir imediatamente à sua procura para que ele me explique o que é que queria dizer com isso. Razumikin continuava de pé, pensativo e comovido, pensando em qualquer coisa. Deve ser um conspirador político, com certeza. E no dia anterior deve ter dado qualquer passo decisivo, não há dúvida. Não pode ser outra coisa. E Dunia sabe, pensou de repente. De maneira que a Avdotya Romanovna veio aqui ver-te, disse acentuando as palavras. E tu queres avistar-te com um indivíduo que diz que o ar é necessário? O ar? E provavelmente aquela carta também deve ser do mesmo? Concluiu intimamente. Qual carta? Uma que ela hoje recebeu e que a deixou muito perturbada. Muito. Talvez até demasiado. Talvez. Eu me referi a ti. Ela me pediu que me calasse. Depois disse-me que talvez nós tivéssemos de separar muito em breve. Depois pôs-se a agradecer-me encarecidamente, não sei o que. Finalmente foi para o quarto e fechou-se por dentro. Então recebeu uma carta? Perguntou Raskolnikov pensativo. Sim, uma carta. Mas não sabias? Ficaram ambos calados. Adeus, Ródica. Meu amigo, houve um tempo... Mais nada. Adeus. Eu também tenho de me ir embora. Mas não vou beber. Agora já não é preciso. Tu mentes. Saiu rapidamente, mas depois de ter saído e até quase fechado a porta, voltou outra vez e disse, olhando de soslaio. A propósito, lembras-te daquele crime? Bem, daquele que superintendente Porfiri, o assassinato da tal velha? Pois bem, fica sabendo que já deram com o criminoso e este confessou redondamente e apresentou toda a espécie de provas. Calcula que é um daqueles operários pintores, lembras-te? E eu a defendê-los tão acaloradamente. Toda aquela cena de briga e das risotas pela escada com seus companheiros quando chegaram os tais indivíduos. O porteiro, as 2 testemunhas, foi medida para despistar. Que astúcia, que presença de espírito em semelhante complicação. Custa acreditar, mas ele confessou com todos os pormenores. Que te parece? A meu ver, trata-se simplesmente de um gênio da imaginação e da dissimulação, de um gênio do álibi jurídico. Embora, no fundo, talvez não haja razão para nos admirarmos. Não poderá haver desses gênios, por acaso? E o fato de não ter sido suficientemente firme para resistir e confessar é mais uma razão para que eu creia. Torna-se mais verossímil. Mas como é que me deixei enganar?
naquela altura, era capaz de ter posto as mãos no fogo por causa deles. Peço-te que me digas, quem é que te disse e por que te interessas tanto por isso? Perguntou Raskolnikov, visivelmente comovido. Essa é boa. Por que é que me interessa? Que pergunta? Soube-o por Porfiri, entre outros. Embora fosse ele quem me contasse quase tudo. Porfiri? Porfiri. E que é que ele disse? Perguntou Raskolnikov com receio. Explicou-me tudo muito bem. Explicou-me psicologicamente à sua maneira. Foi ele quem te explicou? Ele próprio? Ele próprio, ele próprio. Adeus. Depois te darei mais pormenores. Porque agora tenho que fazer. Dantes houve um tempo em que eu pensava, mas não. Depois, para que hei de eu ir beber agora? Tu é que sem vinho me embriagaste. Estou tocadinho, Ródica. Até sem vinho já estou embriagado. Bem, vamos lá. Adeus. Eu passarei por aqui em breve. Saiu. É um conspirador político, com certeza, com certeza. Decidiu definitivamente Razumikin para consigo, enquanto descia a escada devagar. Também deve ter metido a irmã nisso, é muito provável, é muito provável. Com o caráter de Avdotya Romanovna, tiveram um encontro e já me deu a entender, avaliar por muitas das suas palavras e palavrinhas e alusões. Não há dúvida, deve ser isso. Se não fosse isso, como é que se poderia explicar toda esta embrulhada? E eu que supunha, oh meu Deus, o que eu cheguei a pensar? Sim, foi uma alucinação e agora sou culpado para com ele. Foi ele naquela noite junto da lâmpada, no corredor, que me provocou essa alucinação. Livra, que repugnante, estúpido e reles pensamento meu. Ainda bem que Mikolka confessou. E como se explicam agora todas as coisas anteriores, aquela doença dele, de há tempos, aquelas suas estranhas maneiras de conduzir-se e até aquele seu estranho caráter sombrio, sempre severo, já de muito antes, de quando andava ainda na universidade. Mas que quererá dizer agora aquela carta? Deve haver aí qualquer coisa escondida. De quem será? Fez-me suspeitar? Não, hei de pôr tudo isso a claro. Não fazia outra coisa senão lembrar-se de Dunietka e pensar nela, e o coração batia-lhe com força. Conseguiu finalmente sair dali e deitou a correr. Assim que Razumikin saiu, Raskolnikov levantou-se, aproximou-se da janela, pôs-se a passear de um lado para o outro, como se estivesse esquecido da estreiteza do seu tugúrio, e depois tornou-se a sentar-se no divã. Parecia cheio de novas energias. Ia outra vez começar a luta, isso é, encontrar uma saída. Sim, isso quer dizer que encontrei uma saída. Um meio de escapar à situação terrível que o asfixiava, o oprimia dolorosamente e começara a provocar-lhe vertigens. Desde aquela cena anterior entre Mikolka e Porfiri, que se vinha sentindo asfixiado, com falta de ar, em lugares acanhados. Depois do caso de Mikolka, nesse mesmo dia, tinha sido aquela cena em casa de Sônia, que ele não conduziu nem terminou tal como imaginara previamente. Fraquejou, isto é, fraquejara até muito radicalmente. Fora de uma vez, porque tinha finalmente reconhecido então, de acordo com Sônia, ele próprio tinha reconhecido e reconhecido sinceramente que não era possível viver sozinho com aquele peso sobre a alma. Svidrigailov adivinhara. Não havia dúvida de que Svidrigailov o inquietava, mas não por esse lado. Era possível que tivesse ainda que manter uma luta com Svidrigailov. Talvez que Svidrigailov fosse também outra saída, mas com Porfiri o caso era diferente. De fato, fora o próprio Porfiri quem explicara as coisas a Razumikin. Explicara-lhes psicologicamente. Já começava ele outra vez a persegui-lo com sua maldita psicologia. E Porfiri podia lá acreditar por um instante que fosse que era Mikolka o culpado, depois do que se passara entre os dois, depois daquela cena, dos dois a sós até a chegada de Mikolka, cena que apenas podia ter uma explicação racional, uma só. Em todos esses dias, Raskolnikov recordara por mais de uma vez
fragmentariamente toda aquela cena com Porfírio, a cuja evocação completa não seria capaz de resistir. Então, tinham-se trocado tais palavras entre eles, realizado tais gestos e movimentos, trocado tais olhares, dito algumas coisas num tom de voz e chegado a tais extremos que depois daquilo, Micolca, no íntimo do qual Porfírio penetrara desde a primeira palavra e do primeiro gesto, Micolca não podia já abalar os fundamentos da sua convicção. Mas como? Razumikin também já começara a suspeitar. A cena do corredor junto da lâmpada não se dera em vão, porque ele se precipitara em ir ao encontro de Porfírio. Mas por que começaria ele a enganá-lo? Com que fim pretendia desviar para Micolca o olhar de Razumikin? Não, andava tramando qualquer coisa, com certeza. Havia ali alguma intenção, mas qual? Verdadeiramente, já passara muito tempo desde aquela manhã. Muito, e de Porfírio não havia a menor notícia, o que evidentemente não era bom sinal. Raskolnikov pegou o gorro e, depois de reconsiderar um instante, saiu do quarto. Era o primeiro dia, durante todo aquele tempo, em que pelo menos se sentia num estado de perfeita lucidez. É preciso arrumar as coisas com Svidrigailov, pensou. Seja como for, e o mais depressa possível. Ele parece também estar à espera de que eu vá procurá-lo. E nesse momento, ergueu-se de repente tal ódio no seu cansado coração, que é possível que nesse instante tivesse morto algum dos dois, Svidrigailov ou Porfírio. Pelo menos sentia que, se não fosse naquele momento, estaria depois em condições de fazê-lo. Veremos, repetia para consigo. Mas ainda mal abrira a porta, quando deu de cara com o próprio Porfírio. Este vinha precisamente procurá-lo. Raskolnikov ficou estupefato por um momento, mas apenas por um momento. Coisa estranha. Não se admirou muito de ver ali Porfírio e não sentiu quase medo algum. Teve apenas um leve sobressalto de que se refez imediatamente. Talvez seja agora o tal desenlace, mas como é que ele veio tão devagarinho, como um gato, de tal maneira que eu nem senti? Terá estado à escuta? Não esperava a minha visita, Rodion Romanovich? Exclamou Porfírio Petrovitch, sorrindo. Há já algum tempo que tencionava vir vê-lo. Irei até lá, pensava. Por que não hei de estar com ele uns 5 minutos? Mas onde é que eu ia? Não quero entretê-lo. É só tempo de fumar um cigarrinho, se me dá licença. Mas sente-se, Porfírio, sente-se, pediu Raskolnikov ao visitante, com um ar aparentemente tão satisfeito e amistoso que até ele próprio teria ficado admirado se pudesse ver-se. As suas impressões anteriores esfumaram-se. Acontece às vezes que um homem suporta meia hora de susto mortal com um bandido, e quando este lhe põe finalmente o punhal sobre a garganta, passa-lhe o medo de repente. Sentou-se em frente de Porfírio, sem pestanejar, ficou olhando para ele. Porfírio piscou um olho e pôs-se a acender lentamente o cigarro. Vamos, fale, de boa vontade lhe teria gritado Raskolnikov do fundo do coração. Vamos, o que é isso? Então por que não falas? Fim do capítulo.